Hoje a gente vai resolver 3 exercícios do capítulo 7 do Tipler, começando pelo exercício de número 23, que fala mais ou menos assim: tem uma mola de constante elástica de 10 a quarta newtons por metro, ou seja, para a gente deslocar ela 1 metro, a gente tem que aplicar uma força de 10 a quarta newtons, e ele pergunta quanto que a gente tem que puxar da mola para a gente conseguir uma energia potencial elástica de 50 joules. Então a gente sabe que a energia potencial elástica é kx² sobre 2. Então é só substituir na fórmula. Nosso K é esse daqui, o nosso X é o que a gente quer descobrir, sobre 2, ok. E a energia potencial a gente quer que seja 50. A gente passa isso daqui multiplicando, vai dar 100, que é 10 a 2. Passa o 10 a quarta dividindo, vai ficar 10 a menos 2. A gente passa a raiz, vai dar 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 0,1 metros ou 10 centímetros. Mesma coisa para a letra B, que pede a mesma coisa, só que agora para 100 joules. Ao invés de colocar 50, a gente coloca 100, passa o 2 multiplicando, vai dar 2 vezes 10 a menos 2, o resultado final, né, aqui passando dividindo. A gente tira a raiz, vai ficar 10 a menos 1 vezes raiz de 2, e isso vai dar aproximadamente 0,141 metros ou 14,1 centímetros. Próximo exercício é o 55, ele explica como funciona um pêndulo. Ele fala que ele vai pegar uma cordinha, e aí ele vai pegar uma bolinha, vai levantar até que ela esteja na horizontal, e aí vai aplicar uma velocidade inicial nela, suficiente para ela dar uma volta completa. E repara que se ela der uma volta completa, como a gente está desconsiderando atrito e tudo mais, ela vai continuar dando várias voltas completas infinitamente, considerando que ela não vai ficar enrolando no eixo dela, né? Então ela vai ficar rodando infinitamente. Então, o que acontece? Ele pergunta qual que é o máximo de energia cinética desse sistema, na letra A. Então, o que a gente precisa prestar muita atenção? O sistema é fechado, então a gente tem essa velocidade inicial, e a outra força que vai estar atuando vai ser a força da gravidade, então, que é uma força conservativa. Então, isso daqui é um sistema fechado, só atuam forças conservativas, a gente pode aplicar a conservação de energia. E aí, o que a gente vai reparar? Como é um sistema fechado, então ela tá aqui, daqui a pouco ela vai voltar para cá de novo, só tá atuando, a única força que tá atuando de fato tá sendo a gravidade. E aí, se a gente considerar esse daqui, o nosso U igual a zero, o momento que a nossa energia potencial é zero, gravitacional, aqui vai ser o ponto que ela vai estar máxima, né? Porque vai ter a maior altura. E aqui o mínimo, porque a altura vai ser zero. Então, a gente pode deduzir que aqui vai ter mais energia potencial. Essa energia potencial, aqui vai virar energia cinética. Então, o ponto mais baixo é o que mais vai ter energia cinética, e o ponto mais alto é o que mais vai ter energia potencial gravitacional. Como a gente vai fazer para achar? Então, a maior energia cinética será no ponto mais baixo da trajetória, ok. Quanto vai ser isso? Então, aqui vai ser 0 de energia potencial, mas vamos ver quanto seria no topo. No topo, ela vai ter um pouco de energia cinética, porque tem essa velocidade inicial e tudo mais, mas não é necessariamente essa velocidade inicial, porque um pouco dela foi usada para virar energia potencial gravitacional para ela subir. Então, não podemos usar essa velocidade inicial. Então, como que a gente faz para descobrir qual que vai ser a velocidade dela no topo? Então, o que a gente tem? No topo, a energia total vai ter um pouco de energia cinética e um pouco de energia potencial. Então, a energia potencial vai ser mg vezes 2L, que é o H. L é esse comprimento aqui da cordinha. Então, mg vezes 2L, porque tem aqui um L mais um outro L, né? Que a bolinha tá aqui, mas tem também essa altura extra. Então, 2L mais uma energia cinética, que aí a gente vai ter a velocidade aqui no ponto 3. Então, pensando em uma trajetória, a gente pode fazer assim. Aqui o ponto 3, aqui o ponto 2 e aqui o ponto 1. Na verdade é o contrário, né? Porque ela começa daqui
Aí ela vem pra cá. Tanto faz sentido horário, anti-horário. Mas o importante é que eu tô considerando esse daqui como sendo o ponto 3. Então, a velocidade nesse ponto 3, isso daqui vai ser a energia total do sistema. Aí, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode lembrar que a soma das forças é a massa vezes a aceleração. E a gente pensa, a única força atuando no topo vai ser a peso, né? Porque ela tá aqui no topo, vai ter só uma flechinha aqui apontando a peso. E a aceleração que a gente vai ter é a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Essa velocidade, no caso, essa é a velocidade 3. É a velocidade no ponto 3, que é esse ponto mais alto. Então, a massa vezes a gravidade, a força-peso, vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. V3 ao quadrado sobre L, que L é o nosso raio da circunferência. Então, a gente tem que a velocidade 3 ao quadrado é G vezes L. Aí a gente volta naquela equação e consegue substituir a nossa velocidade ao quadrado. Então a gente vai ter m vezes g vezes L sobre 2 de energia cinética e m vezes g vezes 2L de energia potencial gravitacional. Então aqui a gente vai ter no final 5 sobre 2 mg vezes L joules de energia. E essa energia, como é um sistema conservativo, vai estar ao longo de todo o sistema. Ele pede especificamente de energia cinética, né? Então, no ponto mais baixo, a gente não tem essa energia potencial e tudo é energia cinética. Então, a nossa energia total, que é isso daqui, vai ser igual a energia cinética, que vai ser igual a 5 sobre 2 mg vezes L. No ponto B, na questão B, ele pergunta qual que é a tensão no ponto de maior energia cinética. Então, a gente tem a ponto de maior energia cinética, a gente viu que era o que a gente chamou de ponto 2, que é o ponto mais baixo da trajetória. E aí a gente vai ter a força-peso e uma força-tração atuando contra. E, de novo, a gente sabe que a soma das forças é massa vezes aceleração. Então, massa vezes a aceleração centrípeta, agora a velocidade no ponto 2, então V2 ao quadrado sobre L, isso daqui vai ser igual a 5, vai ser igual a isso daqui, eu fiz aqui separadinho, do item A a gente tem que a energia cinética é 5 sobre 2 mg vezes L, e a gente sabe que isso é mv quadrado sobre 2, no caso V2 ao quadrado. Então a gente consegue inferir que V2 ao quadrado vai ser 5GL, e aí a gente pode substituir aqui, e aí a gente vai ter essa relação, que aí a gente vai chegar à conclusão que a soma das forças vai ser igual a massa vezes a aceleração, que vai ser igual a isso daqui, que vai ser igual a isso daqui, que vai ser igual a 5 mg newtons, né, porque a gente está tratando de forças. Ok, então a gente já descobriu que a soma das forças é isso, porém o peso está atuando no sentido contrário da tração. Isso daqui é a soma das forças. Então, a tração vai ser, a tração mais o peso vai ser 5 mg, e o peso é massa vezes a gravidade no sentido contrário da tração. Então a gente vai, então isso daqui tá menos o peso, né? Peso é menos mg, depende de onde a gente considerar o nosso referencial. Então, se a gente considerar o nosso referencial, nosso IJ assim, então o I positivo para cima, aí a força-peso vai ser negativa, e a força da tração vai ser positiva, e aí a gente consegue passar somando, e aí a gente vai ter que a tração vai ser 6 mg. Se a gente tivesse considerado o contrário, né, o I aqui para baixo, positivo, aí seria menos 6 mg. Na direção I. Então, como a pergunta não é tão explícita, mas meio que seria em módulo, né? Ele pergunta qual a tensão, só isso, não pede o sentido da tensão, não pede a força da tensão, pergunta qual a tensão. Então, a força-tensão vai ser 6 mg newtons. O último exercício que eu separei é o 101, e ele é bem parecido com esse. Ele fala assim, que tem uma bolinha, mesmo sistema,
tem um pêndulozinho, ele vai soltar dessa vez sem uma velocidade inicial. Ele vai só soltar aqui de cima da horizontal. Só que agora tem um preguinho, uma coisinha aqui, que quando a bolinha chegar, ela vai bater e aí ela vai fazer um círculo. E aí ele quer que seja uma volta completa aqui. E aí ele tá afirmando isso, que essa volta vai ter... o raio, aqui tem um raio, né? O raio dessa nova trajetória tem que ser, no máximo, 2L sobre 5, sendo que isso daqui é o L, que é o comprimento original da cordinha. E aí ele pede pra gente provar isso. Então, de novo, a gente vai considerar o ponto mais baixo como sendo a nossa energia potencial igual a 0. E aí a gente vai trabalhar só com diferencinhas de altura nessa faixa. E aí a gente sabe que no ponto mais baixo, a energia cinética vai secar. Então, tem só energia cinética aqui, porque a potencial é 0. E no ponto mais alto, só vai ter, nesse ponto mais alto aqui, só vai ter energia potencial. Então, com isso, a gente pode entender que isso vai acabar não sendo tão útil, mas a gente vai entender que aqui ele vai chegar com uma velocidade de raiz de 2 de L, que é a mesma coisa que mg vezes... que isso decorre de uma energia mg vezes L, que é a mesma coisa que essa velocidade aqui inicial, final no caso, que não vai importar tanto pra gente, vai importar a gente saber que a gente está tratando de novo de um sistema fechado e que essa energia, mg vezes L, vai se conservar ao longo de todo o sistema. Então, essa velocidade aqui vai gerar uma aceleração centrípeta dessa cara, que não vai ser tão útil a gente calcular nesse momento. Um pouco depois, vamos fazer umas análises antes. Então, ela vai chegar aqui, vai começar a gerar uma aceleração centrípeta e vai começar até fazer a volta completa. E aí, qual que seria o nosso ponto mais problemático, que mais poderia dar um problema? Seria justamente no topo, porque ele vai ter que vencer a força peso. Os outros pontos, ele pode vencer os outros pontos e não vencer o topo, e pode só cair reto. Então ele tem que ter uma aceleração centrípeta suficiente para vencer a força peso. Ok, então a gente sabe que a gente vai fazer o mesmo esquema. Então a gente sabe que no topo do prego a gente vai ter essa relação, a gente vai ter um pouco de energia cinética, porque ela vai estar com uma velocidade, que a gente logo vai entender melhor como é que vai funcionar, e a gente vai ter um pouco de energia potencial, que vai ser quanto? Justamente, aqui tem um R, aqui tem outro R, então vai ser 2R de altura, sendo que a gente está considerando nossa origem aqui no 0. Então, a gente vai ter mg vezes 2r mais a velocidade no topo, esse t aqui é de topo, mv do topo ao quadrado sobre 2. E essa mesma energia do sistema vai ser a mesma de antes, porque o sistema é conservativo, que vai ser mg vezes L. Então tudo se conecta. Então disso a gente consegue depreender que a velocidade no topo vai ser isso daqui, a velocidade ao quadrado vai ser isso daqui. Só que a gente sabe que a soma das forças é massa vezes aceleração, mesmo esquema da última questão. E a gente sabe que a aceleração no topo vai ser a velocidade no topo ao quadrado sobre o raio, aceleração centrípeta. Então a gente substitui essas coisas aqui e a gente sabe que tem que vencer a força-peso. Então, e que é a única força que está atuando, né? Então, massa vezes a gravidade vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que a gente acabou de achar. Aí a gente faz umas manipulações algébricas e chega exatamente no que ele tinha dito, que o R tem que ser igual a pelo menos, no máximo no caso, 2L sobre 5. Para ele conseguir fazer a volta. E aí seria o momento que a força-peso se iguala a força centrípeta. Aí a força centrípeta pode até ser maior, que ele vai ficar tentando sair pela tangente, mas nunca pode ser menor, que senão a bolinha vai cair. Então, esse é o tamanho máximo que tem que ser esse raio dessa segunda voltinha.